Eu imagino que você tem algumas dificuldades para entender a logística por trás do Código de Processo Civil. Imagino que é meio complicado para você entender como funciona a aplicabilidade do CPC-15. Por um olhar analítico, por um olhar técnico e por um olhar minucioso, às vezes você não consegue compreender de que forma o processo se estrutura como uma cadeia de procedimentos visando um fim em comum. Hoje sanaremos todas as suas dúvidas. Fala, comunidade jurídica de Verbo, tudo bem? Meu nome é João Victor Silva, você já me conhece. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco de conhecimento a respeito do CPC-15, Código de Processo Civil. Hoje nós vamos fazer uma análise por um viés analítico sobre a forma que o CPC-15 se estrutura para que possamos compreender melhor toda a estrutura que engloba o processo civil brasileiro. A primeira coisa que temos que entender é que o processo civil brasileiro ele funciona em uma cadeia multiportas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o processo civil brasileiro se estrutura por meio da conciliação, por meio da mediação, por meio da arbitragem e por meio do processo de forma estrita, por meio da ação judicial, por meio da provocação do Estado juiz que vai resolver um conflito que foi provocado por uma parte resistida dentro de um conflito de interesses. Dentro desse viés multiportas, nós temos que entender que o processo civil ele recebe influência, obviamente, da lei, dos precedentes judiciais, assim como também dos princípios. E é importante ter essa compreensão justamente para entender a estrutura lógica processual do nosso código. Quando você começa a entender de que forma funciona a atividade legislativa como resultado principal que influencia na estrutura do código, quando você começa a entender que os precedentes influenciam na estrutura do código, quando você começa a entender que os princípios como normas regulamentadoras influenciam na estrutura do código, você começa a analisar e perceber como o CPC se comporta dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio. Então, para a gente já começar a ter uma linha de raciocínio bem frutífera, é importante entendermos que o direito processual civil é um ramo do direito público. Isso é fato. E em decorrência dessa ramificação ser objeto de uma atividade legiferante, de uma atividade legislativa que advém do poder público, temos que perceber que o Código de Processo Civil ele possui uma influência primária da lei, como resultado da atividade do legislador, e secundária dos precedentes, e de forma terceirizada dos princípios, e isso decorrendo dos fenômenos mais conhecidos como neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Isto posto, o CPC também possui influência de leis extravagantes, tais como a Lei de Execução Fiscal, tais como a Lei do Mandado de Segurança, a Lei 2016/09, leis que regulam procedimentos que sofrem também a sua influência, ainda que seja, obviamente, uma influência positiva. Isto posto, eu quero trazer aqui para vocês toda a estrutura analítica do nosso Código de Processo Civil.
Superado esse ponto, nós temos a segunda parte do CPC, né, que é mais conhecida como parte especial, que vai revelar os detalhes mais importantes e que, obviamente, influenciam no início do processo. Eu vou ser mais específico, é nessa parte que inicia o processo, porque nós temos o procedimento comum, né, que é dividido em duas fases. A primeira fase que surge a partir da conciliação e a segunda fase que surge a partir da instrução e o cumprimento de sentença, até porque anteriormente nós tínhamos o procedimento sumário, né? Só que com o CPC houve a unificação e hoje nós só temos um procedimento dentro do CPC, que é o procedimento comum. Obviamente, existem procedimentos especiais dentro do código, ações específicas dentro do código, mas em razão de procedimento, hoje nós temos somente um procedimento, que é o procedimento comum, que começa lá no artigo 319, que fala acerca da petição inicial. Frediger, ele fala o seguinte, que a petição inicial ela é indispensável à propositura da demanda. O processo ele se inicia por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial. Inclusive, aqui no nosso canal, nós estaremos em breve postando um vídeo falando a respeito da petição inicial e ensinando como se faz uma petição inicial técnica, fundamentada, lógica e dentro dos requisitos que o CPC exige para que ela não seja declarada inepta ou não corra um risco de ser indeferida de forma liminar, né, preliminarmente, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Dentro dessa parte, do livro 1 da parte especial, nós temos o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. No livro 2, nós temos o processo de execução, certo? E no livro 3, nós temos os meios de impugnação das decisões judiciais. E aí já temos uma perspectiva no que tange a parte recursal, né? Quando a parte insatisfeita com uma decisão judicial, ela recorre, né, buscando uma reforma, uma anulação ou uma majoração. E além disso, dentro desse livro 3, também temos procedimentos específicos dentro dos tribunais. Por fim, queremos enfatizar que o CPC é um misto entre os precedentes, entre a legislação, entre os princípios e entre a jurisprudência. Vale dizer que os precedentes são as decisões judiciais que nascem e que podem ser aplicadas em casos análogos. A jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas que vinculam entre os tribunais, que circulam nos tribunais. Podemos entender também que os princípios são normas jurídicas, né, que estabelecem uma conduta juridicamente desejável, que deve ser aplicada sempre que possível, e que a lei é resultado da atividade do legislador, né, que estabelece o dever ser, estabelece a norma, aquilo que deve ser feito, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, aquilo que não deve ser feito. O CPC ele surge justamente para constitucionalizar o processo civil. Esse é um dos vídeos iniciais que nós estaremos postando aqui no canal falando a respeito do CPC. Estaremos postando outros vídeos e vocês fiquem ligados porque nós vamos postar vídeos que vai orientar vocês principalmente para entender essa disciplina, essa matéria super importante. Quem domina processo, domina qualquer tipo de procedimento. Quem sabe processo consegue se adequar a qualquer tipo de situação processual jurídica. Certo? É importante entender processo para entender direito também. Tá? Desde já, eu quero agradecer a sua atenção, agradecer a sua participação. Convido você a participar de nossas redes sociais, a se inscrever no nosso canal, a nos seguir no Instagram, ativar as notificações justamente para dar essa força ao nosso projeto e, sobretudo, venha ser um membro da nossa comunidade jurídica de Verbo. Se inscreve no nosso canal aí, ativa as notificações, dá um joinha e vamos juntos.
Temos muito conteúdo para vocês. Um forte abraço.